Olá galera, vamos para mais uma aula do canal Tio P. Vamos falar hoje sobre função do segundo grau. Especificamente, vamos tratar do estudo dos coeficientes de uma função do segundo grau. Então vamos saber hoje, qual a importância desses coeficientes para o estudo do gráfico da função. Beleza? Então vamos lá. Para fazer o desenho da parábola, temos que ter algumas características desta, E isso nós conseguimos fazendo um estudo nos coeficientes da função escolhida. Uma função do segundo grau, ou função quadrática, é do tipo f de x igual a x² mais bx mais c, com a diferente de zero. Os coeficientes são a, b e c. Cada um tem um papel no gráfico, Vamos analisar um por um. Então, vamos saber qual o papel de cada coeficiente desse no gráfico de uma função do segundo grau. Vamos analisar primeiro o coeficiente a. Então, coeficiente A, ele desempenha no gráfico a propriedade de concavidade da parábola, ou seja, ele é quem vai determinar a nossa parábola, O nosso gráficozinho lá, como é que vai ficar o nosso gráfico, beleza? Vamos estudar isso agora para ver qual a importância do A. Então vamos traçar aqui um plano cartesiano e vamos usar esta função f de x igual a x² mais 2 e vamos traçar o gráfico desta função. O gráfico dessa função tem essa característica aí, gente. É um gráficozinho simples, Temos f de x ao quadrado, é esse gráficozinho aí, e o 2 aí é só quem diz o deslocamento da parábola para cima ou para baixo. No caso, mais 2, então ele vai subir, Se fosse menos 2, ela ficar lá embaixo, no negativo, no eixo y, beleza? Então vamos lá. Note que a parábola tem a concavidade voltada para cima, e o coeficiente A é maior que zero, O coeficiente aí é 1, seria aí o nosso A que está na frente do x ao quadrado. Como nós não temos ninguém aí na frente, então a gente tem 1, Porque seria 1 vezes x ao quadrado. Então o a aí é igual a 1. Beleza? Vamos analisar agora g de x, Menos 2x² mais 4x. O gráfico desta função tem esse formatozinho aí. Então, analisando esse gráficozinho aí, o que a gente pode concluir? Que a parábola tem essa concavidade voltada para baixo, E o coeficiente a é menor que zero. Veja aí que a aí, está na frente do x ao quadrado, é o menos 2. Então, a é negativo. Nossa concavidade está voltada para baixo. Então, a gente pode concluir aí, depois dessas análises, que concavidade voltada para cima, a concavidade para cima, nós temos A positivo. Concavidade voltada para baixo, nós temos A negativo. Então, veja aí, se o A for positivo, maior que zero, qualquer número positivo, nossa concavidade vai estar voltada para cima. E o A negativo, voltado para baixo. Então, este é o coeficiente mais conhecido e mais barbada de todos, Ela é muito fácil de você identificar. É o único que não pode ser zero dentro de uma função. Pois se ele for zero, não existe função de segundo grau, gente, porque se o a for zero, vai multiplicar o x ao quadrado. Então, esse termo vai dar zero. O x ao quadrado desaparece, vai ficar uma função aí do primeiro grau, beleza? Então, como a gente vê isso aí, a gente pode até usar aqueles nossos emoticonzinhos aí do nosso celular, que todo mundo gosta de usar, e fazer uma brincadeirazinha com isso aí, para ficar melhor na mente do aluno, certo? Você gravar melhor isso aí, gente, A, você faz aí um círculozinho, coloca A maior que zero, e o nosso formato da parábola. Então, se A for positivo, o nosso emoticonzinho aí está sorrindo, Então, tudo que é positivo, temos que rir. Se o A for negativo, então, o nosso emoticonzinho aí está chorando, está com raiva, raivoso. Então, nós podemos ver aí que se for negativo, nós não temos que rir, temos que chorar. Então, gente, para gravar melhor, A positivo, positivo, carinha sorrindo. Negativo, carinha chorando, grave. Positivo, rindo. Beleza? Vamos agora analisar o coeficiente B. A análise do coeficiente B nos diz a inclinação que a parábola toma após passar o eixo Y. Beleza? Então, vamos analisar as figuras abaixo. Essa figura aí, com essa função aí, f de x igual a menos 2x mais 3x mais 1, certo? Tem esse formato aí, essa parábola. Então, veja que o nosso B é positivo. Então, ela está aí, cortando o eixo Y no lado crescente. Então, temos B maior que zero, beleza? Esse segundo gráfico aí, de uma função menos 2x menos 3x mais 1, certo?
Tá aí, ó. Então, ela aí, ó, o nosso B é negativo. Veja que a parábola está mais para o lado negativo do eixo X do que para o lado positivo. Nessa outra figura, na primeira figura, está o inverso, ó. Ela está mais para o lado positivo. Beleza? Então, B aí é negativo, menor que zero. E se a parábola cortar o eixo aí, ó, dividindo exatamente a parábola ao meio aí, ó, cortando o eixo Y, então nós vamos ter aí um B igual a zero. Então, sempre que a parábola estiver cortando o eixo e estiver dividindo a parábola exatamente em duas partes iguais, né? Então, você tem aí B igual a zero, certo? Então, vamos analisar isso aí, ó. Então, ó, concluímos aí que o nosso coeficiente B, o que é que ele vai nos dizer? Ele indica a parábola relacionada a ele se intercepta o eixo Y no ramo crescente ou decrescente. O que é o ramo crescente, gente? O ramo crescente é esse ramo aqui, ó, a setinha aqui indicando. Então, ele vem de baixo, está subindo, ó, você começa da esquerda para a direita a formar a parábola. Então, você vai começar aqui de baixo da esquerda, certo? E vai subir. Quando ela corta o eixo Y aqui, ó, ela ainda está subindo. Então, essa é uma função crescente. Esse é o ramo crescente da parábola. No outro caso aqui, ó, onde B é zero, você veja que ela já cresceu, passou aqui do ponto de máximo e já está em decaída, né? Está descendo. Ó. Veja a setinha aqui, indicando o lado decrescente. Então, esse é o ramo decrescente. Então, quando o B é negativo, ó, a parábola está mais para o lado negativo do eixo X do que para o lado positivo. Quando o B é positivo, está o inverso. E se ela corta exatamente o meio, né, a parábola nem é crescente nem é decrescente. Então, B é igual a zero, certo? Vamos analisar o coeficiente C. Para o estudo do coeficiente C, vamos analisar as figuras abaixo. Então, veja aí o gráfico dessa funçãozinha aí, né? Então, C vai estar aqui, galera, ó, em cima aí onde está cortando o eixo Y. Aí é o ponto C, que é o quê? Mais 1. Então, esse ponto aí seria 1, certo? Onde Y é 1, X é 0. Então, C aí é maior que 0. Se você tem aí esta funçãozinha aí, ó, então você vai ter o C aqui embaixo. Então, C é negativo, ó, menos 5. Então, este ponto aí é exatamente o menos 5, ou seja, 0 menos 5. Onde X é 0, Y é menos 5. Então, veja aí, ó, o que que o C nos diz. Então, o C, ó, vai nos dizer exatamente onde é que a parábola corta o eixo Y. Então, na onde ela cortar o eixo Y, esse é o ponto C, é o valor de C da nossa função, certo? Se ela cortar o eixo Y acima da origem, né? Se ela cortar o eixo Y, se ele for positivo, ela irá cortar o eixo Y em cima da origem. E se for negativo, C irá cortar abaixo da origem. E se for zero, irá cortar o eixo Y na origem, né? Exatamente na origem, se C for zero. Beleza? Então, gente, tem aí ó, duas questõezinhas para vocês praticarem aí, né? Ó, o número de ocorrências registradas das 12 às 18 horas em um dia do mês de janeiro em uma delegacia do interior de Minas Gerais é dada por f de t igual a menos t quadrado mais 30t menos 216, ó, funçãozinha de segundo grau, em que 12 vai estar, em que t vai estar maior ou igual a 12 e menor ou igual a 18. E é a hora desse dia. Pode-se afirmar que, então, analisando aí é, as alternativas, você vai marcar aí qual a alternativa correta. A concavidade da parábola é voltada para cima, pois A é positivo. A concavidade da parábola é voltada para baixo, pois A é negativo. A parábola toca o eixo Y no ramo crescente. A parábola toca o eixo Y acima do eixo X, pois C é menor que zero. A parábola toca o eixo Y no ramo crescente, pois B é menor que zero. Então, analise aí e marque a alternativa correta. E a outra, exemplozinho aí, de acordo com a análise do gráfico da função quadrática, abaixo determina os sinais dos coeficientes. Então, você vai analisar essa parábola, vai terminar o coeficiente A, qual é o sinal dele, o coeficiente B, qual é o sinal dele, e o coeficiente C, qual é o sinal do coeficiente C. Beleza? Então, galera, espero que tenha ajudado. Mais uma aula aí no canal Tio P. E vamos à luta. Vamos esse ano para estudar para o Enem, né? Vamos estudar para o Enem, galera. Espero que tenha colaborado com vocês. E aguardem mais aulas do canal Tio P. Valeu, galera!